Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Nas últimas lives aqui do canal, as pessoas me perguntavam de um tal de acordo de Abraão. Envolvia aquele parente do Donald Trump, o Jared Kushner. E eu ficava assim, acordo de Abraão, acho que vocês estão se confundindo, né? Mas o pessoal estava insistindo e, bom, Jared Kushner, eu conheço as últimas ações dele, ele se envolveu, isso é uma obra mais assim do Trump, mas enfim, ele que estava lá, do acordo entre Israel e os Emirados Árabes. Então é isso, e como eu sei do alvoroço que a turma tem, né, por causa do Jared, o ano passado, entre fevereiro e março, já se dizia que Israel iria colocar ele como o Messias. E aí eu fiz um vídeo em março falando que isso não iria acontecer e que Jared não era o anticristo. Eu fiz... o povo achava que até abril isso iria acontecer. Não teve nada disso, tá? Então no vídeo eu expliquei, hoje eu vou falar algumas coisas desse vídeo também, porque esse alvoroço continua. Então, em contraponto, nas lives também, a turma ficava assim, sabe? O anticristo já está entre nós, abram os olhos, como se a gente tivesse cego, tá? Eu, de fato, eu não sei tudo, eu não sei muita coisa, mas um pouquinho eu sei, por alguns motivos. Quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa, né? Li, meditei, perdi as contas, mas não foi nem 20 nem 30, foi um pouquinho mais. Tá, outra coisa, eu estudo no idioma bíblico, hebraico, todas as palavras. Fora isso é o suficiente? Não. Eu conheço as tradições modernas, atuais e muitas das antigas. Certas expressões bíblicas que, no caso, né, faz muitos séculos atrás, eu sei como é que, o que acontece, o que está querendo dizer de verdade, sabe? E fora isso, né, gente, eu ainda estou no meio. Primeiro, estou no meio dos evangélicos, pastoreio uma igreja, sei toda a teologia cristã, conheço judeus de Jesus e conheço ortodoxos, tradicionais, tenho amigos, sabe, tradicionais que moram em Israel, que tem toda a notícia do que está acontecendo lá, no judaísmo e tudo mais. Então eu tenho uma pequena propriedade para falar para vocês. Mas enfim, alguns acham que a gente tem que abrir o olho, né? Hoje eu recebi o vídeo do meu amigo Adam, que é aqui do canal, e aí eu pude entender um pouco desse alvoroço, o que está acontecendo, né, gente? E claro que eu vou discordar, não vou falar desse vídeo ou do canal, até porque não acompanho, sabe? É um canal que eles gravaram com aquela voz robotizada, né? Mas vamos entender algumas coisas importantes. Primeiro assim, Messias de Israel, que eu chamo de falso Messias, não é o anticristo. A visão tradicional, né, evangélica, acha que o anticristo será alguém denominado Messias de Israel, que vai fazer acordo de paz e vai propor soluções no mundo inteiro. O mundo vai estar um caos, o anticristo chega com boas soluções. E agora, por causa do bicho da goiaba, aí cresce mais essa expectativa, sabe? Então essa é a ideia normal. O que a Bíblia me mostra de verdade? Quem acompanha o canal já viu isso. Que o anticristo vai ser inimigo de Israel desde o começo. Ele não vai enganar ninguém não. Tá? Enganar, que eu digo assim, de Israel, fazer acordo de paz. Pelo contrário, ele será contra, porque Israel está crescendo no mundo, está fazendo alianças, e ele vai se irritar com isso, né? Ele e a sua religião, o seu povo. E aí eles vão fazer acordo ele vai fazer aliança com várias nações, na verdade são 10 nações, né? O anticristo. 10 nações do povo dele, da religião dele. E aí vão guerrear contra Israel, tentar dominar o mundo.
É assim que a Bíblia me mostra o anticristo. Ele é o chifre pequeno que abate 3 primeiros chifres, né, que no caso é assim, ele vai fazer 3 nações virar uma só, tá bom? E aí esse chifre pequeno se torna o mais robusto. É isso que a Bíblia me mostra. Então, Messias não é, o falso Messias não é o anticristo. Ponto, tá? Assistam o meu vídeo Personagens Bíblicos. Mas vamos lá. Jesus profetizou, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganará muitos. Jesus estava dizendo o seguinte, muitos virão em nome de Jesus, ou em nome de Yeshua. Não, ele estava dizendo, muitos virão em nome de Mashiach, Messias. Muitos vão falar, sou eu, e vai enganar. Essa profecia que Jesus disse já se cumpriu. Evangélicos, preste atenção, já se cumpriu. Ao longo da história, Israel, os judeus, já levantaram vários nomes, vários homens para ser o Messias. Bom, eles se frustraram em todos os nomes que eles levantaram, certo? Tinha um rabino maravilhoso e ele teve um discípulo melhor do que ele, ainda maior, mais sábio. E aí todo mundo achava que esse discípulo seria o Messias. Bom, caíram do cavalo. Há 5 anos atrás, uma família que estava se destacando lá em Israel também, falaram, o dono da família, né, o cabeça, o homem, esse é o Messias. E aí agora eles estão vendo que não. Então, vira e mexe, eles sempre estão denominando, determinando, mas nunca dá certo. Então, a profecia já se cumpriu, muitos viriam. Tá, mas tem aquele que realmente eles vão ter certeza, tá? Então, vamos lá, eu vou falar quais os requisitos que precisam para ser o Messias de Israel. A gente vai ver que o Jared não se encaixa nesses requisitos. Então, qual seria o papel dele escatológico? Nós vamos falar isso aqui no vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, requisitos. Para ser o Messias de Israel, ele tem que saber tudo da Torá. Certo? Qual que é a Torá mesmo? Pentateuco, 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tá bom? Ele tem que saber tudo isso. Em qual idioma mesmo? Hebraico, tá? Ele tem que pegar a Torá, ele ler cada letra, saber o nome das letras, saber o valor e juntar palavras. O Jared sabe isso, gente? Tá. Segundo ponto, ele tem que conhecer a história de Israel, do Israel moderno, do antigo, desde Abraão. O Jared sabe isso? Talvez mais ou menos, né? Não, mas a fundo, aquele período todo que escreveu, por exemplo, Flávio Joséfo, complica mais, né? Tá. Ele tem que entender tudo do rabinato, dos rabinos, quem foi Maimônides, quem foi o Lubavitch e tantos outros que tiveram aí. Bom, o Messias tem que saber tudo isso. Conhecendo a Torá, sabendo da história, ele tem que saber por que além das festas bíblicas que eu estou pregando aqui no canal, tem as outras festas judaicas. Por que existe Hanukkah, Purim, aquela lá das árvores, aquela dos 2 rabinos. Jared sabe tudo isso, gente? Mas complicado, né? O que mais que o Messias, para ser Messias, o que precisa saber? Bem? Tradições, tá? Isso é muito importante, as tradições. Tem que estar dentro também do judaísmo, certo? Aí ele pode ser um candidato, mas a prova dos 9, aquela que vai fazer com que alguém seja denominado Messias de Israel, é derrubar a mesquita Haram al-Sharif, mais conhecido como Al-Aqsa, que fica onde ficava o pórtico de Salomão,
e o domo da rocha. Então ele tem que derrubar e levantar o terceiro templo. Se ele fizer isso, aí vai ser denominado Messias de Israel. Se o Jared conseguir um acordo com os árabes e derrubarem as mesquitas e liberar para construir o terceiro templo, ele não é o Messias de Israel. Eles não vão denominá-lo como Messias, e sim vão agradecer a ele como agradeceram ao Trump por ter ajudado. Porque para ser Messias tem que ter todos esses requisitos que eu falei antes. O Jared tem algum deles? Ah, Marcos, mas você tem que abrir os olhos, porque ele falou sobre um acordo de 3 anos e meio. Bom, até aí, gente, a cidade antiga de Nínive, que hoje se chama Mossul, ela foi 3 anos e meio a capital do Estado Islâmico. E aí? São apenas alguns sinais que a gente vai observando. Mas se a gente pegar como está na Bíblia, a coisa tem que ser mais profunda. Então, gente, o ano passado foi falado que até no máximo em abril, Jared Kushner seria o Messias, né, denominado. Isso aconteceu, não vai acontecer, tá? Se você pergunta para um judeu, principalmente que mora em Israel, há alguma possibilidade do Jared ser o Messias que vocês estão esperando tanto? Sabe o que vai acontecer? O judeu, ele pode te falar com educação e tudo mais, mas lá na cabeça dele, vou falar assim, uma linguagem bem vulgar, né? Ele vai falar, pô, que cara burro. E eu vou te falar, às vezes eu passo vergonha, sabe? Porque muitos evangélicos vêm com essas coisas sem conhecer de história, sem conhecer de judaísmo, e vêm com essas ideias e falam para eles. Aí eles vêm e falam para mim, vocês são todo burro, né? Então, gente, não tem nada a ver. Agora, qual que é o papel do Jared Kushner? Que, na verdade, ele é mais comandado pelo Trump, né? Mas qual é o papel dele? Ele está ajudando a montar o cenário. No cenário bíblico, Jesus disse que a figueira tinha que estar pronta. Figueira não é Israel, a figueira é Jerusalém. Israel é a oliveira. A videira é o Messias, tá? E o espinheiro é o anticristo. Mas isso é uma outra mensagem. Então o que Jesus quer dizer, quer nos ensinar, é que Jerusalém tem que estar pronto para dominar o mundo de certa forma. Aí vai vir o fim. Primeiro ele disse o seguinte, quando a figueira está pronta, tal, aí ele fala das estações, a primavera, ele não chega a usar o termo aqui, mas antes do verão, o que a gente tem? Primavera. Então ele diz assim, que quando a figueira estiver pronta, está próximo o verão. Ah, tá, mas isso é com relação lá à árvore. Tá certo, mas no mundo espiritual é assim. Hoje a capital de Israel pela ONU é quem? Tel Aviv. O que quer dizer Tel Aviv em hebraico? Colina da primavera. Jesus estava falando, quando transferir a capital, que é primavera, para Jerusalém, virá o verão. É nesse período que começa o fim. Então Jared, o Papa aí fazendo esses acordos, está todo mundo trabalhando para que o cenário seja montado para o fim. Tá? Deixa eu sair do sol um pouquinho. Mas ainda não é o fim. Então vamos ter mais calma, tá? Eu acho que vocês estão assistindo muito o canal e tem gente que não tem problema, pode assistir mesmo. Mas tem gente que acha que está fazendo mal esses canais. Porque a pessoa fica bagunçada, não sei em quem acreditar, né? Eu sempre indico, procura ver quem entende da Bíblia, quem usa termos bíblicos, tá? Procura entender o que é de fato que a Bíblia está falando e o que é especulação. Eu, às vezes, posso especular alguma coisa, muito raro. No canal aqui é difícil a gente trazer especulação. Ainda mais quando eu tenho certeza que daqui a alguns meses ou daqui a um ano não vai se cumprir. Então eu não fico especulando mesmo. Jared Kushner eu não especulo nada.
A única coisa que eu posso falar é sim que ele e muitos outros estão trabalhando para que no futuro a figueira esteja pronta, né? Trabalhando talvez de uma forma nas mãos do diabo ou nas mãos de Deus, porque até o que o diabo faz, ele só faz pela permissão de Deus. Gente, Deus não saiu do controle, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do mundo todo. Então o que a gente tem que fazer nesse período aqui? Continuar sendo cheio do Espírito Santo, continuar nos santificando, lutando contra o pecado, nos esforçando para fazer a vontade de Deus. É isso que a gente tem que continuar fazendo nesses últimos dias. Pessoal, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer assim, os acordos com Israel têm que acontecer, várias nações que são hoje inimigas vão se aliar, vão se tornar amigas de Israel, e isso só vai irritar o verdadeiro anticristo, o seu povo, a sua religião, que se levantará contra tudo isso, tá? É assim que Jesus nos ensinou de verdade. Eu digo para você, abra o teu olho e fique com a palavra, fique com a Bíblia, tá? Há 1 ano Jared era para ser o Messias, não foi e não será de jeito nenhum, tá certo? Não fiquem bravos comigo, gente. Eu sei do que eu estou falando. Daqui 1 ano vocês vão ver que ele não vai aparecer como o Messias. Ele está trabalhando. O cenário sim está sendo montado e isso a gente pode conversar, tá bom? Então, gente, ó, que Deus abençoe, tá? Fique atento aí aos próximos vídeos e fique em paz, fique calmo, seja cheio do Espírito Santo, tá certo? Vamos pular de fase. Nem Jared, nem Macron, nem Papa Francisco, nenhum deles é o anticristo. Nenhum deles. E antes de pensar no anticristo, vamos pensar como que a gente está diante do Senhor. É isso aí, gente. Deus te abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.